Bem, pessoal, vamos falar agora de mortes súbitas em atleta, né? Por que isso acontece, né? Às vezes você vê pessoas, hoje eu recebi muita pergunta sobre isso, né? Porque vira e mexe, morre alguém famoso, ou morre alguém muito conhecido, que é tido como pessoa com excelente performance física, atleta, tudo isso, e as pessoas se assustam muito, né? Geralmente quando isso acontece de forma precoce, né? E às vezes você vê em campo de futebol, às vezes você vê em esportista, né? Às vezes você vê pessoas, empresários, famosos, todos esses, né? E acontecendo isso, e isso assusta muita gente. Vamos lá. Primeira coisa para vocês entenderem é o que acontece. Por que acontece mortes em atleta, né? Só para vocês terem ideia, né? E às vezes de uma forma mais precoce, né? É que a principal causa disso acontecer é causa cardiológica. Em primeiro lugar, vamos falar do ponto de vista estatístico para vocês entenderem e não passar uma informação errada, né? Fazer atividade física, né, regular, mesmo atividade que de alto rendimento, né, ela previne uma série de doenças. Então, estatisticamente, você fazer atividade física, você vai viver mais. Ponto. Não tem dúvida disso, né? Epidemiologicamente, tudo isso. Só que nesse grupo de pessoas que, de um modo geral, a atividade física vai fazer bem, vão ter algum número de pessoas que têm anomalias genéticas ou às vezes até predisposição genética para ter algumas alterações, né? E essas alterações, quando ele sobrecarrega o coração, elas às vezes vão se manifestar e levar a morte súbita. Então, fazer atividade de alto rendimento pode levar alguém a ter morte súbita? Sim, isso é fato. Vários trabalhos já demonstram isso. Mas quando essa pessoa tem a predisposição genética. Então, assim, não é todo mundo que vai fazer atividade física que vai ter isso. Pelo contrário, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, isso vai ser fator protetor. Mas se as pessoas tiverem algumas alterações cardíacas que eu vou explicar para vocês, isso sim pode predispor. Em primeiro lugar, o que mais mata nesse contexto é a arritmia. Eu tenho um vídeo aqui falando de morte súbita no geral, na população geral, e falo um pouquinho disso, né? Mas agora a gente vai focar no atleta, né? Então, algumas pessoas, o coração da gente, por incrível que pareça, ele, assim como o cérebro, né, tem uma rede, uma circuitaria elétrica muito importante. E essa circuitaria elétrica vem cá do cérebro, passa por um nervinho aqui, esse nervinho chega no coração e ele controla o nosso batimento cardíaco sem a gente perceber como essa musculatura aqui vai contrair. Então essas coisinhas aqui amarelas, tá vendo? São nervos. Né? Nervos que estão todos espalhados na musculatura. Se você tem uma arritmia, isso atrapalha essa bomba do coração, que é onde leva sangue para tudo que é local. O que é que vai acontecer? Você pode ter uma morte súbita. Então as arritmias. Ah, Júlio, então por que acontece às vezes nesses atletas? Às vezes a pessoa nasceu, uma malformação, uma alteração disso nesses nervinhos, e aí ele pratica tanta atividade física, ele esforça tanto o coração, e chega ao limite ali no coração, e por ele ter essa predisposição genética, isso pode levar a uma parada cardíaca, uma morte súbita, uma arritmia. Então quem faz atividade de alto rendimento é indispensável que faça avaliação cardiológica. Ponto. Ah, Júlio, todas pegam, então, nenhum exame é 100%, então é factível, é possível de alguém ter uma malformação e nos exames, a princípio, não ter sido identificado. Né? Nenhum exame é 100%, nenhum exame mostra tudo que a pessoa tem. Então, todo exame tem uma coisa que a gente chama de sensibilidade, né? Especificidade, né? Sensibilidade é isso, é a capacidade dele detectar um problema, né? Mostrar que tem alguma alteração ali, né? Então esse é um fator. Óbvio que mesmo esses testes podem ter, a gente chama isso falso negativo, o exame dizer que está tudo ok, de repente a pessoa tem uma normalidadezinha ali que não sabia, mesmo fazendo os exames, e o falso positivo é que às vezes pode aparecer como se ele tivesse a normalidade, depois investiga e não encontra demais. Isso é natural, isso acontece em todo tipo de teste, né? Além disso, né, tem uma coisa, em especial pessoas que acontecem esse problema acima dos 40 anos de idade, tudo isso, que são problemas das coronarianas. Então, as coronarianas são esses vasinhos pequenos que irrigam o coração. Coração, imagina essa bomba tão importante, está ali batendo o tempo inteiro, levando sangue para o nosso corpo inteiro. Se um desse vasozinho fecha, o que é que vai acontecer? Não chega sangue naquele músculo, aquele músculo morre, o coração tem alguma dificuldade de bombear. E a depender qual vaso seja obstruído, às vezes isso acontece agudo. Então você pode ter um vaso obstruído que irriga justamente essa parte que é responsável pela parte elétrica do coração, e se o sangue não está chegando nessa parte da parte elétrica, aquilo ali morre, ou até na musculatura. E aí a musculatura também tem um prejuízo muito grande, o coração não consegue compensar com os outros músculos que estão bons, o coração para também, o paciente tem uma morte súbita.
Júlio, por que a gente vê esse atleta? Porque atleta é ser humano, e atleta como ser humano pode ter uma série de anormalidades. É possível que alguém seja atleta de alto rendimento e ter colesterol alto, né? Acontece às vezes isso, ter pressão alta. Então você ser atleta de alto rendimento não implica que você não tenha as outras doenças. Pode ter diabetes, pode ter uma série de coisas. As doenças não são só determinadas pela alimentação e pela atividade física ou pelo seu peso. Também existe uma série de fatores genéticos. E além disso, da mesma forma que eu falei anomalias, às vezes a pessoa pode ter anomalia da parte dos vasos do coração. Então essa outra possibilidade. Além disso, os atletas, por levar o corpo ao extremo, fazer atividade, ser maratonista, triatleta, nesses exercícios que são muito, muito intensos, né? Ele muitas vezes força a musculatura do coração e por ter uma tendência dele mesmo, ele pode fazer uma miocardiopatia hipertrófica, né? Porque o músculo, da mesma forma que ele incha, fica musculoso e tal, não é todo mundo, obviamente que tem isso. Ele pode forçar tanto o músculo do coração com essas atividades que o músculo foi hipertrófico e acaba prejudicando a função do músculo. E também é uma doença que às vezes acontece em atletas de alto rendimento. Todo mundo, Júlio, não, a minoria. Por isso que todo médico vai referir 1000 vezes, faça atividade física, isso vai salvar vidas e tal. Porque estatisticamente, isso que a gente está falando, essas anomalias, tudo é uma exceção. É um número pequeno de pessoas. A maioria das vezes, quem fizer atividade física, quem se alimentar, vai viver mais. Mas tudo em medicina é probabilidade. Você aumenta a chance de você ter uma sobrevida, você viver melhor fazendo tudo isso. Mas, mesmo fazendo, pode acontecer pessoas que têm alguma tendência, têm alguma anomalia, alguma coisa que de repente causa esse problema. Tá bom? Sei que esse tema é polêmico, sei que isso gera muito questionamento, sei que muitas pessoas falam tudo equivocado, fica assim, aí você exercita e teve isso. Sim, é ser humano, isso é biológico, as pessoas podem acontecer isso, né? Ah, você exercitou e levou o corpo ao extremo e fez isso. Tudo bem, quem faz prática de atividade física extenuante, intensidade muito grande, né? Vamos botar assim, 5 vezes por dia, mais de 1 hora, pega muito peso. É fácil você reconhecer essas pessoas, né? São pessoas que não fazem uma atividade normal, como eu e você. É gente que corre 42 quilômetros, nada, 10 quilômetros, né? Pedala 100 quilômetros, são atividades realmente muito intensas, né? Ultramaratonistas, maratonistas, né? Pessoas que fazem meia maratona, a gente identifica eles, né? De um modo geral, eles são muito saudáveis, né? Para conseguir fazer aquilo. Mas eles sempre têm que ter o cuidado cardiológico. Então, passar por um cardiologista, ter um cardiologista que acompanha, é essencial. Isso vai evitar ele ter esses problemas. E muitos deles, às vezes você vê aqui no futebol, fulano teve que parar porque teve uma arritmia, ele teve que parar porque foi fazer uma ablação cardíaca, ele teve que parar porque teve uma miocardiopatia. Isso mesmo. O atleta de futebol em especial, né, que envolve muito dinheiro, tem estrutura muito boa e tal, sempre, o tempo todo fazendo avaliação cardiológica. Você bota no Google aí, atleta aposentou, problema no coração. Bote aí que você vai encontrar centenas. O tempo inteiro está aparecendo, porque eles sabem que aqui mora o perigo do atleta de alto rendimento, né? Perigo que eu digo, risco de vida. As articulações, os problemas ortopédicos realmente são causas mais relevantes deles pararem, mas risco de vida geralmente está aqui. E aí teve Copa do Mundo, né? Parada cardíaca, né? Às vezes atleta olímpico e tal, você vê essas histórias muito por causa disso, né? Anormalidade, né? Tendência genética, além disso, esse contexto de fazer muita atividade, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.